A Grande Esfinge do Egito, um dos monumentos mais antigos e misteriosos da humanidade. Uma criatura de pedra, metade leão, metade humana, que atravessou os milênios em silêncio, guardando segredos que desafiam arqueólogos, historiadores e estudiosos do mundo todo. Mas o que poucos sabem, e o que quase ninguém fala, é que debaixo dessa estrutura colossal existe algo muito mais perturbador. Uma câmara selada, escondida no subsolo, conhecida como a Câmara dos Registros ou Hall of Records. Um local que, segundo lendas e relatos de pesquisadores, guarda documentos, artefatos e provas de uma civilização avançada que existiu muito antes dos faraós, muito antes da história oficial. Um local que o governo egípcio, até hoje, impede que seja investigado profundamente. Por quê? O que está escondido lá embaixo? Por que tanto medo em abrir uma simples câmara subterrânea? Prepare-se para conhecer um dos segredos mais sombrios e proibidos da arqueologia. Um enigma que envolve conspiração, conhecimento perdido e o passado que talvez o mundo ainda não esteja pronto para aceitar. A história da Câmara Selada começa oficialmente nos anos 90, quando o geólogo norte-americano Robert Schoch e o egiptólogo John Anthony West iniciaram estudos detalhados na Grande Esfinge. Eles perceberam algo que escapou aos olhos da arqueologia tradicional: marcas de erosão causadas por água ao redor da estrutura. Segundo Schoch, isso indicaria que a esfinge é muito mais antiga do que se acredita. Não teria sido construída por volta de 2500 a.C., durante o reinado do faraó Khefren, mas milhares de anos antes, em uma época em que o clima do Egito era radicalmente diferente, com chuvas intensas. Se isso for verdade, significa que existiu uma civilização avançada no Egito antes da era dos faraós, e que a esfinge é uma das últimas relíquias desse povo esquecido. Mas o mistério vai além da idade da esfinge. Durante pesquisas com equipamentos de ressonância magnética e sonar de alta profundidade, cientistas identificaram a presença de cavidades subterrâneas ao redor e debaixo da esfinge. Essas cavidades formariam salas e túneis escondidos, inacessíveis ao público e à maioria dos pesquisadores. A maior dessas estruturas subterrâneas é chamada de Câmara dos Registros, ou Hall of Records. Segundo a tradição esotérica e as lendas antigas, essa câmara conteria documentos, artefatos e informações que poderiam reescrever completamente o entendimento da origem da humanidade. Mas de onde vem essa história? A referência mais antiga ao Hall of Records vem dos escritos de Edgar Cayce, o chamado Profeta Adormecido, um médium norte-americano do século XX, conhecido por suas previsões e leituras psíquicas. Cayce afirmava que existiu uma civilização avançada chamada Atlântida, que desapareceu há cerca de 12.000 anos, após um cataclismo global. Segundo Cayce, os sobreviventes da Atlântida viajaram pelo mundo, levando consigo conhecimentos avançados de astronomia, engenharia e espiritualidade. Parte desses sobreviventes teria chegado ao Egito e construído a Esfinge e as pirâmides muito antes da era dos faraós. E para preservar seu legado, os atlantes criaram a Câmara dos Registros, uma biblioteca subterrânea oculta sob a Esfinge, contendo informações sobre sua civilização, tecnologia perdida e, talvez, a verdadeira origem da humanidade. Por décadas, essas ideias foram tratadas como mera ficção ou teoria da conspiração. Mas os estudos de Schoch e West trouxeram dados científicos que coincidem com os relatos de Cayce. A erosão por água na esfinge, as anomalias subterrâneas e a idade estimada da estrutura indicam que algo muito mais antigo e complexo ocorreu ali. Durante as investigações nos anos 90, foi comprovado que existem de fato cavidades e passagens abaixo da esfinge. Algumas dessas estruturas foram acessadas brevemente, mas a maioria permanece lacrada, sob rígido controle do governo egípcio e do Supremo Conselho de Antiguidades. Desde então, diversas expedições foram impedidas de investigar o subsolo da esfinge. Permissões são negadas, pesquisas são restringidas e a entrada nos túneis subterrâneos é proibida. Isso gerou um ciclo de teorias.
O que o governo do Egito está escondendo? Por que tanto medo em investigar uma suposta sala vazia? E se realmente existir uma Câmara dos Registros, o que está guardado lá? Alguns pesquisadores acreditam que o Hall of Records contém documentos escritos em materiais desconhecidos, talvez registros de civilizações anteriores ao Egito, aos Sumérios e até aos povos conhecidos. Outros sugerem que ali estão artefatos tecnológicos avançados, capazes de desafiar as leis da física e provar que existiu uma civilização muito mais evoluída no passado. Há ainda os que acreditam que a Câmara esconde segredos espirituais, portais interdimensionais ou provas de contato extraterrestre. Em 1997, imagens de radar subterrâneo revelaram anomalias geométricas perfeitas abaixo da esfinge, reforçando a teoria de que não são formações naturais. As estruturas subterrâneas parecem ter paredes, ângulos retos e dimensões proporcionais, incompatíveis com cavernas formadas pela natureza. Desde então, o governo egípcio endureceu ainda mais as restrições. Arqueólogos independentes, jornalistas e estudiosos que tentam investigar o subsolo da esfinge são bloqueados, desacreditados ou ignorados pela grande mídia. Isso alimentou ainda mais as teorias de conspiração. Muitos acreditam que as elites globais já acessaram a Câmara dos Registros e estão ocultando as informações ali contidas. Alguns ligam o local à famosa Biblioteca de Alexandria, que supostamente guardava textos antigos que também desapareceram misteriosamente. Outros afirmam que o Vaticano, conhecido por manter documentos secretos sobre o passado da humanidade, teria interesse direto em impedir que o conteúdo da Câmara venha à tona. Há até relatos de operações secretas envolvendo governos e corporações privadas que, sob o pretexto de preservar o patrimônio histórico, na verdade estariam controlando o acesso à Câmara para explorar ou esconder o que foi encontrado. Se tudo isso parecer teoria da conspiração, é importante lembrar que na história recente, diversos documentos, artefatos e conhecimentos foram de fato escondidos ou destruídos por governos, igrejas e elites, sempre com o argumento de proteger o público ou manter a ordem social. Portanto, a ideia de que existe um segredo guardado sob a esfinge não é tão absurda quanto parece. Além disso, lendas do Egito Antigo falam sobre salas sagradas, templos subterrâneos e locais secretos onde os deuses preservaram o conhecimento proibido. Essas histórias coincidem com os relatos do Hall of Records e indicam que, mesmo nas tradições egípcias, havia a noção de uma câmara oculta protegendo segredos ancestrais. Até hoje, o Egito é uma terra repleta de mistérios, com pirâmides ainda não exploradas, câmaras ocultas e artefatos enigmáticos que desafiam a lógica. O caso da Câmara dos Registros se encaixa perfeitamente nesse contexto. Se o local realmente contém documentos, tecnologia ou provas de uma civilização avançada pré-histórica, a revelação dessas informações reescreveria completamente a história da humanidade. E talvez seja exatamente por isso que o acesso continua proibido. A pergunta que fica é: estamos prontos para conhecer a verdade sobre nosso passado? O que aconteceria se descobríssemos que há mais de 12.000 anos, uma civilização avançada já dominava o planeta antes de ser destruída por cataclismos globais? Aceitar essa realidade exigiria abandonar paradigmas científicos, religiosos e históricos profundamente enraizados. Seria o fim da narrativa oficial e o início de uma nova era de compreensão sobre nossa origem. No Códice Histórico, nossa missão é exatamente essa: explorar os segredos esquecidos, investigar as camadas ocultas da história e revelar as verdades que os poderosos tentam esconder. A Câmara Selada da Grande Esfinge permanece como um dos maiores enigmas do planeta. Um local intocado, guardado pelas areias do tempo, pelos muros do poder e pelo medo do desconhecido. Mas um dia, alguém encontrará a chave. E quando isso acontecer, o mundo nunca mais será o mesmo. Se você quer continuar explorando os segredos ocultos, documentos proibidos e mistérios que desafiam o que nos ensinaram, inscreva-se no Códice Histórico.
Ative as notificações e prepare-se para mergulhar cada vez mais fundo na história proibida da humanidade. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo episódio.